Oi, vou falar sobre um livro que eu terminei de ler, acabei de ler agora mesmo. O nome do livro é Verity, o nome da autora é Colleen Hoover. O livro é este aqui. Eu nunca gravei um vídeo antes, como vocês podem ver. Eu não tenho livro físico, li essa versão digital. E, como eu falei, foi uma amiga muito querida que me emprestou. É um livro que eu não leria normalmente. É um livro. Eu tenho meus preconceitos literários, mas sempre que um amigo me indica um livro, eu busco ler, porque se é meu amigo, temos coisas em comum, então com certeza nossas vivências, nossas experiências, em algum momento nos conduzem para pontos em comum, né? E aí eu decido dar uma chance para a leitura. Chance não, leio de coração aberto mesmo. E li esse livro. Um livro novíssimo, de 2020. E tenho também dado prioridade para autoras, porque nesse período que nós estamos vivendo, um período muito difícil, né? Onde as visões estão muito maniqueístas e as opiniões muito acirradas. Assim. Então eu tenho buscado ampliar meus horizontes, conhecer novos pontos de vista, e acho que, como eu gosto de ler, eu posso utilizar esse recurso para tentar ter uma visão um pouco diferente das coisas. Então, foi muito legal pegar esse livro, que é a indicação de uma amiga minha, bem mais nova que eu, e de uma autora, um livro que não é na minha praia, e ver no que ia dar, né? E descobri que é um livro que está sendo muito comentado, um livro que causou algum frisson aí. Eu particularmente, tentando fazer uma análise menos subjetiva, deixando claro que é a minha opinião, sou um leitor que você pode chamar de leitor medíocre. Admiro muito o trabalho de quem se dedica ao estudo, ao aprofundamento, mas não é o meu caso. Eu gosto de ler, leio para me divertir, mas também me sinto incomodado com essas críticas que o pessoal tem feito de livros na internet, sabe? No YouTube aqui. Resumos. Eu não quero resumo do livro. Se eu quiser saber o que tem no livro, eu vou lá e leio. Quero tentar ver um ponto de vista diferente, quero tentar trocar experiências, né? Infelizmente, esse livro é um livro que não nos possibilita muito isso. É um livro que tem uma temática rasa, assim, não estou dizendo que é ruim, mas ele não aprofunda em nada. Ele tem uma questão ali e gira todo em torno dessa questão mesmo. Você não vai encontrar questões paralelas, questões filosóficas, nada disso. É um suspense, né? Um suspense e falando assim do livro em si, eu gostei de ter lido, foi uma boa experiência. Mas algumas coisas me incomodam. Por exemplo, o fato do livro tratar de duas autoras. E essas autoras vão se expressar dentro do livro, né? E isso me causou uma estranheza, sabe? As duas autoras, elas se expressam da mesma forma. Então você está lendo o livro, que é narrado em primeira pessoa, e depois você vai ler fragmentos do livro de um outro personagem. Só que as linguagens, as narrativas são as mesmas, né? Elas escrevem do mesmo jeito. Então, me remete a um livro que eu li, de um autor vitoriano, chamado Wilkie Collins. O nome do livro é A Pedra da Lua, The Moonstone. E é um romance policial, do período vitoriano, como eu falei, só que ele traz depoimentos de 5 pessoas, mais ou menos, 5 testemunhas diferentes. E cada vez que uma pessoa presta depoimento,
narra em primeira pessoa, né? Ele abre essa possibilidade da pessoa se expressar no seu testemunho, né? Então a pessoa vai falar ali e parece que foi escrito por vários autores diferentes, porque cada uma tem um jeito de falar, cada uma tem um jeito de se expressar. Então, é um autor que demonstra todo o sua versatilidade estilística, né? E esse livro, esse Verity, são duas autoras que você não consegue distinguir o texto de um e de outro, escrevem a mesma coisa, né? Eu, eu não sou muito fã de literatura erótica, não tenho nada contra. Esse livro tem uma carga sexual bem forte. Entendo que isso é importante dentro da construção da história. Essa tensão sexual é necessária para caracterizar o personagem, mas eu acho que é uma coisa que foi explorada de maneira enfadonha, sabe? Acaba repetitivo, repetitivo. Não, nada que vai chocar é sexo. Sexo falado de uma maneira, encarado de uma maneira muito natural, falado de maneira muito direta, muito legal. Para a gente que é homem, é massa a gente ver mulheres falando de sexo de uma forma tão direta, né? E não sei até que ponto a opinião feminino mesmo a respeito disso, mas foi massa. Mas eu, como leitor, eu acho isso interessante, massa, mas a história tem que ter mais do que isso, né? Tem mais do que descrições minuciosas e tudo mais. Eu achei que criou a tensão necessária, mas que ficou um pouco chato em determinado momento, sabe? E percebo a única eu gosto do livro porque ele não é pretensioso, sabe? Ele é um livro muito honesto. Ele traz uma linguagem direta, franca. Você vai ler, é muito fluido. Realmente a sucessão dos fatos faz com que você queira saber o que vai acontecer. Isso é válido, massa, mas numa linguagem, como já falei, um pouco pobre. E acho que a única parte que o livro procura criar, assim, ser um pouco mais pretensioso, um pouco dizer assim, vou trazer uma elaboração aqui, pá, é na parte do título mesmo, né? Quando ele fala do título e da problemática que ele vai trazer. Acho que foi tipo explicar um pouquinho para a gente o que está no livro. E eu acho que isso desmerece um pouco o leitor. Acho que é o autor subestimando um pouco a gente, né? Embora eu seja um leitor analfabeto. Mas, Verity, quem quiser ler, o pessoal mais jovem está lendo e não precisa de nenhuma recomendação minha, nem que eu abalize o livro, nada disso. Aliás, ninguém precisa de nada. Ninguém nem precisa assistir esse vídeo, né? Mas o pessoal mais velho, que se deparou com o livro porque a filha está lendo, a sobrinha está lendo, ou está todo mundo comentando e você quer ver também. A minha dica, como pessoa assim, já passou dos 40, com esse rostinho de 41, eu digo que não é uma perda de tempo. É interessante para a gente saber o que está sendo escrito agora, para a gente conhecer uma visão nova, certo? Para quem é homem e está querendo ampliar seus horizontes, criar empatia e entender um pouco melhor como as coisas estão funcionando agora nesses anos conturbados que nós estamos vivendo, também é uma boa experiência, mas é um livro raso, um livro divertido,
que vai ser difícil. Assim, você vai deixar de ler alguma coisa para ler ele, né? Mas pelo menos você vai ler rapidamente. Vai ler rapidamente. Eu agradeço minha amiga, gostei de ter lido e vou terminar esse meu primeiro vídeo aqui, meio sem saber que botão eu aperto, mas feliz por essa nova empreitada. Um abraço para todo mundo aí que assistiu esse vídeo. Valeu!